Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de matemática de hoje terá como objeto de conhecimento multiplicação. No vídeo anterior, recordamos um pouco sobre as ideias da multiplicação e também sobre a multiplicação com números naturais com até 4 ordens no multiplicando por até 2 ordens no multiplicador. Agora, nós vamos compreender um pouco mais sobre a multiplicação de números naturais por 10, 100 e 1000, utilizando as unidades de medida padrão de comprimento. Vamos lá? Para isso, nós vamos compreender um pouco sobre como acontece a conversão das unidades de medidas de comprimento usando a multiplicação por 10. Para converter de uma unidade maior de medida para outra menor, basta multiplicar por 10, como eu falei. E para converter de uma unidade de medida menor para outra maior, basta dividir por 10. Agora, nós vamos apenas compreender como nós transformamos as unidades de medidas maiores para as unidades de medidas menores, utilizando a multiplicação. Observem, aqui eu tenho as unidades de medida padrão de comprimento, certo? Como nós já vimos em aulas anteriores, a unidade principal é o metro, que é através dela que a gente se baseia para todos os outros. Temos a maior unidade de medida padrão, o quilômetro, e a menor, o milímetro. Percebam, quando eu vou precisar converter das unidades de medidas maiores para as menores, eu estou multiplicando sempre por 10. Cada casa que eu avanço, eu multiplico por 10. Vamos compreender melhor. Assim, se quisermos converter 1 quilômetro para metro, nós devemos multiplicar por 10 3 vezes. Por que ele diz aqui que tem que multiplicar por 10 3 vezes? Porque se vocês observarem, eu vou voltar 3 casas. Ó. 1, 2, 3 casas. Cada vez que eu volto, eu multiplico por 10. Vamos lá. Vejam só, eu tenho aqui a representação de 1 quilômetro, porque é o que ele me pede, não é mesmo? Vou multiplicar por 10, que é o hectômetro, uma casa que eu voltei. Vou multiplicar depois por 10, que é o decâmetro, e depois por 10 para descobrir o metro. Observem, 3 vezes o número 10. Eu multipliquei aqui 1 quilômetro vezes 10 hectômetro, deu 10 hectômetros. Agora, eu peguei aqui ó, o meu resultado, número 10, e vou multiplicá-lo também por 10. 10 vezes 10, 100. Vou pegar esse meu resultado mais uma vez e vou multiplicar. 100 vezes 10, 1000. Logo, eu compreendo que 1 quilômetro é exatamente a mesma coisa que 1000 metros, certo? Tanto eu posso fazer utilizando a multiplicação por 10, como eu posso simplesmente ir voltando às casas. A cada casa que eu ando, eu acrescento um zero. Vejam, andei para o hectômetro, acrescentei um zero. Ao invés de 1, ficou 10. Andei para o decâmetro, acrescentei mais um zero, de 10 ficou 100. E o metro, andei mais uma casa, acrescentei mais um zero, ficou 1000. Temos essas duas maneiras de fazer. Vamos compreender mais um pouco. Aqui eu vou converter 2 metros em centímetros. Para isso, eu vou observar onde está aqui ó, o meu metro e depois vou observar onde está o meu centímetro. Quer dizer que eu vou andar 2 casas. 1, 2 casas.
ou seja, vou multiplicar por 10 duas vezes, como eu coloquei aqui. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. 20 vezes 10 é igual a 200. Logo, eu compreendo que 2 metros, quando eu transformo em centímetros, eu tenho 200 centímetros. Vamos compreender mais um pouco. Multiplicação versus medidas de comprimento. Aqui eu tenho as principais unidades de medidas de comprimento: milímetro mm, centímetro cm, metro m e quilômetro km. Para converter 1 milímetro, ele vai permanecer da mesma maneira. 1 centímetro, dentro de 1 centímetro, cabem exatamente 10 milímetros, ou seja, 10 partes iguais chamadas de milímetro. Em 1 metro, cabem exatamente 100 centímetros. E em 1 quilômetro, cabem exatamente 1000 metros, como nós vimos no exemplo anterior. Vamos compreender. Agora, nós vamos converter 5 metros para quilômetros. O que é que eu preciso fazer? 5 vezes 1000. E por que será 5 vezes 1000? Porque 5 é a unidade de medida que eu quero descobrir e 1000 é porque a unidade representada de medida por 1000 é 1 quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, 5 vezes 1000. Vejam só, 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Por isso, eu multipliquei 5 vezes 1000. Que eu posso fazer a multiplicação com zero fora. Lembra que eu já ensinei para vocês? Eu simplesmente vou observar quantos zeros eu tenho aqui, vou cortá-los e vou acrescentá-los embaixo. Depois vou multiplicar 5 vezes 1, que é igual a 5, ficando 5.000, ou seja, 5.000 metros. Vamos lá. Agora eu vou converter 10 centímetros para milímetros. Primeira coisa que eu observo é que eu preciso de 10, certo? E eu vou transformar em milímetro. Milímetro em centímetros. Quanto cabe de milímetros dentro de 1 centímetro? 10. Observem aqui, ó. Centímetro eu tinha, quero transformar em milímetro. Então, vou multiplicar por 10. Então, 10 centímetros vezes 10 milímetros, que é igual a 100 milímetros. Por quê? 10 vezes 10 é igual a 100. Ou eu poderia colocar também a multiplicação com zero fora, conto 1, 2 zeros, corto, acrescento aqui embaixo e multiplico 1 vezes 1, 1. Certo? Até a nossa próxima aula, pessoal. Beijão para vocês. Ótimas atividades.